noite. Pessoal, boa noite. Todos sejam bem-vindos ao nosso estudo. Estamos continuando aí com o nosso estudo do livro Os Mensageiros, do André Luiz, né, no capítulo 32. Né, estamos aqui aproveitando a nossa quarta-feira para conversar sobre essa obra aí do nosso querido André Luiz, pedindo aí a espiritualidade amiga que nos ajude, nos ilumine e nos abençoe, né, que a gente possa tirar desse trabalho aí as melhores oportunidades de crescimento, de paz, de luz, né, que sempre faz os estudos, né, com interesse, né, da gente estar desenvolvendo os nossos valores espirituais, né, tirar um tempinho aí para a gente pensar na espiritualidade. Às vezes a gente fala assim, por que a gente vai estudar um livro, né? Porque o livro favorece a gente, né? Quando a gente lê, né, a gente começa um processo mental, né, muito interessante, porque segundo o pessoal que estuda antropologia, né, a própria espiritualidade fala disso um pouco pra gente, houve uma grande mudança na humanidade no momento que nós começamos a ler os livros. Por quê? Porque quando a gente começou a ler os livros, né, até aí, né, 1500 ali, quando inventa a imprensa ali, mais ou menos ali na época da, né, são épocas uma época muito interessante, né, que vai ter ali a descoberta do Brasil, né, a chegada dos portugueses aqui, a colonização, né, vai ter Gutenberg inventando a imprensa, né, vai ter também a questão lá do Martinho Lutero trabalhando a reforma protestante. E aí o que acontece? À medida que a gente aprende a ler, né, que a gente tem um hábito da leitura, de pegar o livro, de ler, né, expande na nossa mente algo muito diferente, que é a capacidade de a gente imaginar. A imaginação, né, ela se expande através da leitura. Por quê? Porque quando a gente lê, a gente vai criando uma imagem mental daquilo que a gente está lendo, né, e isso estimula campos do nosso cérebro. E esses campos do nosso cérebro começam a fazer aquilo que o André Luiz, né, no livro lá, Evolução em Dois Mundos, ele chama de mentossíntese, né, que é estimular o nosso pensamento criativo. Né? Até a época em que a literatura se torna, vamos dizer assim, mais difundida, o nosso pensamento criativo ele era muito restrito. Por quê? Porque nós éramos, né, muito voltados para as questões muito concretas ali do dia a dia. Né? Era trabalhar, era fazer, né, ir para a guerra, era rezar a missa, era ir lá consertar um moinho da aldeia, era lá, né, carregar feno, eram coisas muito práticas, muito físicas, né, no sentido. E aí, à medida que você entra, né, na questão da literatura, começa a ter uma expansão do pensamento, né? Nós começamos a pensar e imaginar as coisas que a gente está lendo, a gente começa, né, a ver, a concretizar as coisas na nossa mente. E isso vai ter um impacto espiritual muito grande, porque a partir desse momento é que as cidades espirituais, vamos dizer assim, começam a se multiplicar. Travou aqui, né? O mundo espiritual até o século XIV ali, ele era muito umbralino, né? No sentido que os espíritos ficavam muito próximos da Terra. Não tinha muita construção de uma vida depois da morte, a não ser pelas construções das religiões antigas, né? Lá os gregos, lá com os Campos Elíseos, com o Hades, lá os nórdicos, lá com Valhalla, lá, né, com o Hel, né? Os egípcios lá com a mente, né, e outras construções ali mentais dos povos antigos, mas era muito pouco, né, porque poucas pessoas liam, poucas pessoas faziam reflexão, né, mental, estudavam, pensavam, né, além dali das necessidades diárias. Então o mundo espiritual ele vai começar a se estruturar mais e mais à medida que o nosso pensamento ele vai se tornando mais, vamos dizer assim, descolado da matéria física. Né? Ou seja, a imaginação. Hoje nós vivemos uma época que a imaginação se mistura no nosso dia a dia. Né? A gente não percebe isso, mas nós estamos imersos num campo mental, né? Que você vai ver aí que principalmente o pessoal mais jovem, né, a gente vive em torno de quê? De série, de filme, de seriado, do que acontece em determinada série. E isso movimenta a cultura das pessoas num nível, né? É como se a gente discutisse uma outra realidade, né? Eu pego lá um filme que eu estou assistindo e às vezes eu discuto horas sobre aquele universo que está ali naquele filme com a pessoa, né? Ou uma revista, um livro. Então isso, né, pra gente cria uma conexão mental, né, com o que está além do material, né, além aqui das coisas que os nossos sentidos tocam. Tá? Então, quando você lê, quando você vê um filme, quando você imagina em torno daquilo, a sua mente está construindo um processo criativo, ela está ali num processo de conexão muito grande. E aí a gente vai, né, e puxa esse processo agora
para o conteúdo da literatura, né, dos livros que falam de espiritualidade, a literatura espírita, por exemplo. Então, quando a gente está lendo e está conversando aqui sobre a história aqui do André Luiz, na verdade nós estamos construindo vinculações mentais. Nós estamos ligando a nossa mente com essa realidade que é trabalhada aqui no livro. E, à medida que a gente faz isso, né, nós nos conectamos com aqueles espíritos que estão ali, que estão vivendo semelhante, né? Eu posso falar para vocês que, segundo a espiritualidade, inúmeros espíritos hoje desencarnam, tá? E vão para regiões espirituais que refletem os mundos da cultura digital que eles vivem, né? Então o cara é ficcionado ali por alguma coisa, tipo eu assim, né? Uns super-heróis, essas coisas, né? Se a pessoa não tiver um determinado nível de equilíbrio, ela desencarna e vai para uma realidade onde aquilo existe, né? Onde há milhares de pessoas que gostam daquilo criam essa realidade e a pessoa fica ali, tipo, num umbral ali, como tinha lá os vikings lá, que ficavam em torno das lendas, né? Então, o que acontece? O nosso senso de espiritualidade é para ser meio que uma âncora, para nos conectar com as regiões espirituais superiores, né? Então, assim, uma das coisas que os espíritos falam com a gente é que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente vai ter muita coisa interessante para fazer, né? Então, assim, imagina, você tá lá e você pode visitar essas regiões do mundo espiritual, né? Que não são más, né? Mas que são ali a materialização dos sonhos coletivos das pessoas, né? E aí você vai poder ver, né, materializado aquilo que você leu num livro, numa história, né? E é interessante quando a gente pensa nisso, né? Uma vez o Liel falou, quando a gente estava falando de literatura, e aí o Liel estava conversando com a gente, ele estava falando assim que nada que a mente humana cria é apenas dela, né? Que na verdade, como nós não somos capazes de criar nada, apenas de manipular informação e juntar, né? Na verdade a gente junta os tijolinhos e constrói coisa nova, mas a gente não cria nada novo, né? A gente só recicla pensamentos, ideias, né? A gente vai juntando ali de maneira diferente, vai criando. Então ele fala assim que o universo é tão grande que tudo que a gente imaginar existe em algum lugar. Olha só que doideira isso, né? Tudo que a gente imaginar existe em algum lugar, seja numa região física de algum universo, de algum lugar do universo, do cosmos infinito, do multiverso, sei lá do que, né? Seja numa região de espiritualidade. Porque aquilo que não existe, os espíritos criam mentalmente. Olha que coisa interessante, né? E aí, quando a gente pega as obras tipo do André Luiz aqui para estudar, para ler, é como se a gente jogasse uma âncora que segura a gente naqueles princípios de realidade que vão nos ajudar, né, a passar, né, pela nossa encarnação. Hoje nós vamos ler aqui o capítulo 32, né, que chama Melodia Sublime, né? Hoje nós vamos ver a Ismália, né, tocando para os espíritos, né? E nós vamos ver ali a diferença, né, da vibração da música dela para Cecília, que tocou na semana passada, né? Olha só. Melodia Sublime. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical de sua elevada esfera, né? Então, que ela tocasse dessa palhinha ali do que tem na esfera espiritual, no mundo onde ela vive, na região espiritual que ela vive. Vamos lembrar, né, que a Ismália vive numa esfera iluminadíssima e ela estava lá visitando, né, o Alfredo. O Alfredo, ele é o companheiro dela, ele é o diretor daquela colônia ali, daquele posto de socorro, e a Ismália, de tempos em tempos, ela vem das regiões iluminadas onde ela vive e passa um tempo ali com ele para visitá-lo, né? Então ela estava lá visitando. E aí o Aniceto pede ela para tocar uma música da terra de onde ela veio, da região espiritual de onde ela vem. Olha só. A esposa de Alfredo, né, o dirigente, não se fez de rogada. Com extrema bondade, sentou-se ao órgão, falando gentil. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. E ante nossa admiração comovida, começou a tocar maravilhosamente. Logo as primeiras notas, alguma coisa me arrebatava ao sublime. Olha só. Né? Estávamos extasiados, silenciosos. Né? Penetrava-me o coração um campo de vibrações suavíssimas, e fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio calicioso da música havia uma prece que atingia o sublime. A oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma. Olha que interessante, né? Então ele não escutava, né, com sentidos
vamos dizer assim, né, da audição normal, né, mas ele percebia a vibração de uma prece, né, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Ou seja, o André Luiz estava experimentando, né, mesmo ele estando desencarnado, né, uma experiência sensorial que não passava por aquilo que ele entendia como 5 sentidos físicos. Ele estava escutando e entendendo, né, uma música, né, que tinha para ele a conotação de uma prece, era como ele dava conta de interpretar, né, que ele não ouvia, né, mas ele sabia tudo que estava sendo dito. É como se ele estivesse percebendo, por um sexto sentido, né, as vibrações aqui da nossa Ismália, né, que estava lá, e ele não sabia explicar o que ele estava sentindo, o que ele estava percebendo naquela questão ali, naquela música ali da companheira, né? É uma coisa totalmente diferente da realidade do André Luiz, né? E olha que ele vivia no nosso lar, né, gente? Olha só que interessante, né? As notas de louvor alcançavam-me o âmago do espírito, arrancando-me lágrimas de intraduzível emotividade. Ele tenta escrever alguma coisa que ele percebeu, olha só. O Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os séculos, recebe, Senhor, nosso agradecimento de filhos devedores do amor. Dá-nos tua bênção, ampara-nos a esperança. Ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida. Seja para o teu coração, cada dia, nosso pensamento primeiro de amor. Seja para a tua bondade, a nossa alegria de viver. Pai do amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande é o débito, mas inesgotável a nossa esperança. Pai amado, somos tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes na imensa profundeza da nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime, da sublime procura. Senhor, caminhamos contigo na eternidade. A ti, em ti nos movemos para sempre. Abençoada a senda, indica-nos a sagrada realização e que a glória eterna seja em teu trono eterno. Eu não vou ler tudo não, porque é muito grande, né? E isso aqui, gente, não é o que ela estava falando, tá? É o que o André Luiz estava sentindo e o que ele lembrava da vibração dela. Imagina, ela sentou lá, começou a tocar, começou a emanar a luminosidade dela, né? E a melodia se multiplicou dentro dessa luminosidade, atingiu eles, e cada um deles, dentro da sua percepção espiritual, entendeu aquela melodia de uma forma. Que melodia era aquela que se ouvia através de sons inarticulados? Não pude conter as lágrimas abundantes. Cecília comovera-nos a sensibilidade, lembrando da última que tinha tocado. Lembrando as harmonias terrenas e os afetos humanos. Lembra que ela fez uma música, a Cecília, né? Lembrando do companheiro dela que estava ainda na crosta, né? Que eles falam, né? Ismália, no entanto, arrebata-nos o espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Nunca ouvi galgação de louvor como aquela. Além disso, a esposa de Alfredo glorificava o Senhor de maneira diferente, inexprimível na linguagem humana. Ou seja, era a vibração dela que estava aí, né? E quem estava dentro da vibração sentia o pensamento dela, e para cada um aquele pensamento se transformava em uma coisa. O André Luiz, ele entendeu essa oração. Outros iam ver coisas, outros iam sentir, né? Então eles iam ser envolvidos pelas emoções, né? A arte dela é a capacidade dela envolver aqueles espíritos que estavam ali na própria aura das emoções que ela tem. É como se ela pegasse a aura dela, estendesse, envolvesse todo mundo, e o pessoal, todo mundo entra na onda emotiva dela. Isso é a arte dela, né? Fora da nossa capacidade de entender. A prece tocara-me as mais profundas fibras do coração, e reconhecia que nunca meditara na grandeza divina, como naquele instante em que uma alma santificada falava de Deus, com a maravilha de suas riquezas espirituais. E não era só eu a chorar como criança. Aniceto enxugava os olhos de maneira discreta, e algumas senhoras levavam um lenço ao rosto.
Compreendi que a oração terminara porque a música mudou de expressão. O caráter heróico cedeu lugar a lirismo encantador. Experimentando a profunda serenidade ambiente, vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, lembra? Dos efeitos luminosos? Envolvendo-a num arco irisado de efeito magnético, e com admiração e enlevo observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós. Olha só, ele está descrevendo o fenômeno espiritual que está acontecendo aqui, né? Ela estava envolvendo todo mundo na vibração dela. Isso é a aura espiritual dela, o espírito dela, né, que está se manifestando ali e está envolvendo todo mundo. Desfaziam-se como se feitas de carinhosa bruma anilada ao tocar-nos, de leve, enchendo-nos de profunda alegria. Então vinha aquela vibração em forma de uma flor, né? Tocava neles, quando aquilo tocava, desmanchava, e eles tinham uma sensação, né, de alegria. A maior parte caía sobre Aniceto, fazendo-nos recordar as palavras amigas da dedicatória. Impressionavam-me profundamente aquelas corolas fluídicas de sublime azul celeste, multiplicando-se sem cessar no ambiente e penetrando-nos no coração como pétalas constituídas apenas de colorido perfume. Senti-me tão alegre, experimentava tamanho bom ânimo, que não conseguiria traduzir as emoções do momento. Olha só, né? Então na verdade ela estava dando para eles aquilo que era o estado dela constante. É como se ela dividisse a evolução dela com aqueles espíritos. Com André Luiz. A esposa do administrador. Mais alguns minutos e Ismália terminou a magistral melodia. A esposa do administrador desceu até nós, coroada de intensa luz. Alfredo avançou beijando-a no rosto, ao mesmo tempo em que Aniceto lhe estendia a destra agradecido. Há muito tempo não ouvia músicas sublimes como esta da noite, exclamou o nosso orientador sorrindo. Cecília falou-nos do sublime amor terrestre. Ismália arrebatou-nos ao divino amor celestial. Ideia feliz de permanecermos no posto. Fomos igualmente socorridos pela luz da amizade que nos revigorou o bom ânimo. Aproximaram-se os bacelares eminentemente comovidos. Que maravilhosas flores nos deste, querida amiga, disse a mãezinha de Cecília, abraçando a esposa de Alfredo. Voltaremos ao trabalho repletos de energia nova, acrescentou o senhor bacelar, sorridente. Né? Então, assim, todo o trabalho espiritual é para incentivar, é para despertar, é para fortalecer, para ajudar, né? Tudo ali tem um objetivo muito, muito profundo e poderoso, né? São objetivos ali que vão, né? Então a música dela, as vibrações dela, né, tinham ali o objetivo de ajudar, né, de fortalecer o pessoal para o trabalho, né? Ela deixou como se ela deixasse ali impresso em cada um deles ali um pouquinho da própria vibração dela, né? A arte espiritual é isso. Graças ao André Luiz, nós estamos pegando um pouquinho do que aconteceu. Né? O André Luiz mesmo fala que para ele é difícil, né, ele exprimir, né, em palavras o que aconteceu. Às vezes para a gente é difícil a gente entender, né, quando uma vibração, quando uma energia dessa, né, vem tão forte. Né? Então o André Luiz ele vai, né, trabalhar isso aí com a gente, dentro ali das nossas capacidades de entender, né? Mas, né, é algo que ainda está um pouquinho além da nossa capacidade de percepção espiritual. Um pouquinho, né, mas a gente chega lá um dia. Olha só, vamos continuar? Então vamos. A extensa sala estava cheia de rostos de reconhecimento e júbilo sincero. A melodia de Ismália constituía ser singular presente do céu. A alegria e o bom ânimo transpiravam de todos os rostos. Observando que Aniceto se retirava para um canto do salão, procurei-o ansioso. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, da harmonia, das luzes, das flores. Antes, porém, das interpelações do aprendiz, o orientador amigo sorriu, amável e explicou. Conheço sua sede, André. Não precisa perguntar. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira do nosso amigo. Não precisarei alinhar esclarecimentos. Recorda-se de Ana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões?
entre pesadelos cruéis? Lembra-se de Paulo, caluniador? Não os viu carregando fardos mentais? Cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismália já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, ou seja, ela estava dando aquilo que estava na intimidade dela. Ela estava dividindo a própria vibração dela. Aquilo que o André Luiz estava sentindo é a Ismália. Então, né, aquilo ali é ela. Né? Como o Paulo, lá, o caluniador, estava envolto em sombra, aquela coisa toda, né? Que era o momento espiritual, aquele momento iluminado é o que a Ismália é em essência. A luz que vimos inundando os caminhos da vida, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco neste momento uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Né? Isso aqui entra na questão que a gente está estudando. Né? Para quem está chegando agora, nós estamos estudando o capítulo 32 do livro Os Mensageiros, chamado Melodia Sublime. Né? Aqui a Ismália está executando, né, uma melodia aqui para os companheiros, e dentro dessa melodia, né, a Ismália coloca a própria vibração dela, a própria energia espiritual que ela tem. Né? E os espíritos ali estão maravilhados. Né? O André Luiz, né, que é o nosso, vamos dizer assim, representante ali, né? O André Luiz faz o papel né, da gente ali dentro da história, né? No sentido que ele vai, né, ser o que vai experimentar as coisas, vai ficar maravilhado, né, igual a gente ficaria. Né? Ele vai perceber que cada ser coloca no que faz a própria vibração. Nós colocamos naquilo que fazemos a nossa vibração. Então o nosso trabalho, a nossa vida é reflexo do amor que carregamos na nossa intimidade ou, né, das necessidades espirituais que estamos envolvendo no momento. Espíritos trevosos, perdidos no mal, né, espíritos incapazes de se libertar das suas raivas, das suas mágoas, das suas amarguras. Esses espíritos, eles colocam na vida espiritual deles, aonde eles estiverem, eles carregam, né, como se fosse um campo mental, uma aura do seu desequilíbrio. Espíritos como a Ismália, cheios de amor para dar, cheios de boas vibrações, de boas energias, né, através da sua própria vibração, acalmam, sustentam, protegem. Então a gente pensar, né, nas vibrações do amor desse ser, e a gente começa a pensar nas nossas próprias vibrações. Né, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas ações, nós estamos colocando a nossa vibração. Então vamos nos esforçar para que a nossa vibração seja cada vez melhor. Né? Então a gente deixa o nosso perfume, a nossa vibração, a nossa energia naquilo que fazemos, as pessoas que nós amamos, naqueles que convivem conosco. Né? Então nós somos responsáveis, como diria lá os amigos espirituais, pelas construções mentais que desenvolvemos na intimidade alheia. Né? Nós somos responsáveis por aquilo que plantamos, né, na intimidade das pessoas que estão perto da gente. Né? Nós somos responsáveis. Né? Como nós somos responsáveis por aquilo que nós temos, né? Por aquilo que a gente, né, deixa dentro de si, aquilo que a gente manifesta dentro de si. Né? Então, à medida que a gente se coloca ali, né, numa posição espiritual, né, do bem, da luz, do amor, o que vai acontecer com a gente? A gente vai deixando vibrações, né, deixando energias, deixando ali pensamentos, né, deixando ali uma série de fatores espirituais, né, que vão cada vez mais ser o nosso reflexo. O Spemani fala que a gente vive imerso, né? A gente vive imerso nas nossas vibrações. Nós vivemos dentro, imersos das vibrações espirituais que
construímos, que criamos. Então nós vivemos dentro do nosso pensamento. E é muito importante a gente pensar e refletir sobre isso. É muito importante a gente abrir a nossa intimidade para esse tipo de vibração. Saber que nós somos construtores da nossa própria realidade espiritual. Por isso a importância da literatura, do livro, do pensamento, de parar um pouquinho, pensar que existe um mundo espiritual, lembrar do mundo espiritual. Por isso temos que cada vez mais vigiar nossos pensamentos. Sim, escutar músicas que nos trazem calma e felicidade. Sim, porque nós estamos criando com a nossa mente o nosso ambiente espiritual. Então a nossa mente ela é muito poderosa. Nós podemos criar a nossa prisão ou o nosso paraíso através do nosso pensamento sintonizado com o Cristo ou o pensamento sintonizado com a treva. Quando nós escolhemos buscar o Cristo, a nossa mente busca se conectar à mente dele. E aí nós vamos viver seguindo os passos de Jesus. Gente? É isso. Terminamos aí mais um capítulo. Queria lembrar a todos que essa semana a gente está fazendo a nossa campanha da cesta básica do mês. Nós estamos para entregar no próximo sábado. Aqui está atrás do meu gatinho aqui, ó. Tem um gatinho bonitão ali atrás ali, ó. O Timo. Tá ali vigilante. E a outra tá aqui de balaca. E o outro tá dormindo em algum lugar. Tem 3. Então a gente vai entregar no próximo sábado a nossa cesta. Queria agradecer a todos aí que nos ajudaram, que estão nos ajudando ainda. Nós estamos aí nessa luta. Mais um mês aí, cada mês é uma batalha, mas Jesus está mandando, nunca faltou. Não posso reclamar, nunca falta. Tem que correr atrás e sair pedindo, mas nunca falta, gente. Quem quiser conhecer o nosso trabalho no sábado, é muito bem-vindo. A partir das 8h30 nós já estamos lá. Quem quiser ir lá fazer uma visita, conhecer, a gente vai ter muito prazer. E lembrando que amanhã nós temos o nosso estúdio Pergunta e Resposta de Mediunidade e Espiritualidade. Quem tiver perguntas, temas que acha interessante a gente trabalhar, manda pra gente, nos ajuda muito. Quem tiver aí, manda pra gente aqui pelo Instagram, manda aqui pelo Jitsi, manda mensagem no WhatsApp, sobre as perguntas lá pra gente fazer o estudo amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos nós, Deus ilumine a todos nós, muito amor, muita luz, muita paz, Tenhamos todos aí uma ótima noite. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado, viu, meus amigos, pela presença, pela companhia, pelo amor. Fiquem com Deus. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.